Pode sentar, irmãos. Sente abrindo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo 1. Nós vamos para uma breve reflexão da palavra de Deus nessa noite. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Na semana passada nós iniciamos uma série de mensagens que nós vamos fechar na próxima semana, com o propósito de fazer um alinhamento a respeito da visão, da missão e da visão da igreja. E diante disso nós temos trabalhamos o ano passado com a liderança da igreja, no desenvolvimento dessa nova cultura, desse ajuste da nossa visão. E nós chegamos então numa tríade que tem norteado e vai nortear com ainda mais intensidade a nossa jornada e a nossa caminhada. Diante disso, dessa identidade, nós chegamos a um coeficiente pautado nas Escrituras, nas nossas confissões de fé e também na visão que a igreja tem caminhado ao longo desses anos. E nós chegamos na seguinte enunciado: Jesus é a nossa vida, o Evangelho é a nossa mensagem e as pessoas são a nossa missão. E esse é o tipo de lema que todos nós, indistintamente de idade, de classe social, todos, como discípulos de Jesus que caminhamos nessa comunidade local, precisamos ter isso muito bem firmado na nossa vida, no nosso coração. Então, Jesus é a nossa vida, o Evangelho é a nossa mensagem e as pessoas são a nossa missão. Você pode dizer comigo: Jesus, o Evangelho e as pessoas são a nossa. Para ensaio ficou ótimo. Agora vamos para valer. Vamos lá: Jesus. Ok, agora dividido em vozes, soprano, contralto, tenor e baixo. Bem forte, vamos lá. Jesus é a nossa vida, o Evangelho é a nossa mensagem e as pessoas. Amém. E a gente vai trabalhando isso ao longo do ano, uma vez que nós temos também proposto esse tema tão abençoado que Deus colocou no nosso coração, sendo um tempo de semeadura. Tempo de nós lançarmos as sementes no nome de Jesus. Você achou o texto? Pode dizer amém? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos
como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Curve sua fronte, fala com a gente, Jesus. Que o teu Espírito comunique ao nosso coração a tua verdade. E que todo paradigma em nós estabelecido, toda resistência contra a tua palavra, toda operosidade do maligno em nosso coração seja destruído no nome de Jesus. E que a tua palavra encontre lugar em nossa vida, nos transforme e nos restaure para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Eu vi o Binho e a Eli aqui. Agora que eu vi, Deus abençoe vocês, que alegria ver vocês, viu? Sejam bem-vindos, coisa boa. São membros da igreja, mas estão lá do outro lado do continente. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. George Whitefield é reconhecido como um dos maiores pregadores do chamado Grande Despertamento do século XVIII na Inglaterra. E todas as vezes que eu leio algo sobre a história desse homem, uma história pontual me salta aos olhos em relação a Whitefield. É a relação um tanto estranha dele com o filósofo escocês chamado David Hume. Esse filósofo, ele era um deísta na sua concepção intelectual, hoje entendido por alguns dentro de um espectro até ateu. Mas quando eu falo que me chama a atenção é que dentro das histórias de Whitefield, conta que Hume, certa feita, foi encontrado por um amigo correndo despavorido por uma das ruas de Londres. E enquanto ele corria, o amigo dele perguntou: para onde você vai correndo desse jeito? Hume então falou: eu estou indo ver Whitefield pregar. O amigo falou: mas você não crê, você não acredita na pregação dele, você não crê no que ele prega. Hume falou: você está certo, eu não creio no que ele prega, mas ele crê. E o que me chama a atenção nessa história é a forma que nós percebemos a sondagem. Essa história mostra a sondagem perfeita do coração de um homem que ama a Deus e ama a sua palavra, ao ponto dessa paixão transbordar e trazer um confrontamento ou até mesmo um arrebatamento do coração daquele que se mostra um antagônico à sua fé, um inimigo da sua fé. A paixão no coração de Whitefield era tão grande que Hume, mesmo sendo um deísta, um professo inimigo da fé cristã, ele se sentia atraído pela pregação de Whitefield. Tamanha era a paixão daquele homem. Aí eu já começo fazendo algumas perguntas do tipo: a que ponto nós de fato amamos a palavra de Deus? Realmente temos levado essa palavra como uma regra de fé e prática, ou ela tem servido de alguma forma como um instrumento segundo as nossas mazelas? Porque existem aqueles que usam da palavra como espécie de horóscopo para adivinhar a vida, ainda outros usam como uma arma de artilharia para metralhar os outros. E a palavra de Deus não é esse o foco, não é essa a mensagem. Aí eu pergunto mais uma vez: qual tem sido o seu posicionamento diante disso? E quando a gente mergulha na história, desde tempos remotos, a palavra de Deus tem sido perseguida por muitos, desprezadas por outros, afrontadas, e até existem tentativas de diminuí-la de alguma forma. Mas quanto mais tenta se destruir a palavra de Deus, mais ela cresce, mais ela ganha vigor, mais ela alcança lugares inesperados no mundo. E quando a gente atenta para a história do povo de Deus,
nós vamos perceber que Israel, ele foi levantado pelo Senhor para ser um eixo, um ponto central de uma chamada para as nações, dar atenção para a glória de Deus. E quando nós vamos para o Novo Testamento, vemos que essa missão desse ponto central, desse eixo, é delegada agora à igreja de Cristo Jesus. A igreja tem em si um propósito, um plano, uma missão recebida do próprio Deus. E que missão, que plano é esse? É a missão da propagação do Evangelho. Essa é a missão que de Deus nós recebemos. E enquanto nós recebemos da parte de Deus essa missão, nós precisamos ter a consciência que essa missão só será cumprida cabalmente se nós vivermos uma vida no poder do Evangelho. Pela manhã eu falava à igreja de que nós temos de fato relegado, colocado à margem, desprezado, menosprezado o poder do Evangelho na nossa vida. E temos caminhado, enveredado por uma esfera, ou um campo, ou um conjunto aonde nós estamos vendo a igreja ao redor do mundo se tornando espectadores e não de fato discípulos e discípulas de Jesus. Jesus, antes de subir aos céus, de ser assunto aos céus, ele fala: eis que vos dou o quê? Vocês estão aí, gente? Quê? Poder. E é interessante que o texto usa, existe uma linguagem um tanto quanto figurada, que às vezes a gente leva a literalidade, mas ela traz ali nos traz a ideia do espectro, do impacto que esse poder fala, que olha, eu dou poder para você pisar serpente e escorpião, e às vezes a gente tem medo de barata. Nada contra quem tem, acho que não sei se existe essa palavra, baractofobia, sei lá. Mas eu dou poder para vocês, para que pessoas sejam curadas. E aí existem aqueles que se levantam e falam: não, os milagres, as curas, os dons ficaram lá no passado. Você está tendo um problema sério em chegar no céu, Jesus vai puxar a sua orelha, porque o Espírito Santo não foi retirado. O Espírito Santo continua sobre a igreja, e uma vez que o Espírito Santo está agindo na igreja, ele continua realizando maravilhas. Está aqui a dona Luísa, que não nos deixa mentir. Está aqui o Edinho, a Vera, nossa irmã Vera, e tantos outros testemunhos de que Deus continua agindo por meio do seu Santo Espírito. E sim, irmãos, o Evangelho nos define, ou pelo menos deveria nos definir. Deveria nos definir, porque o Evangelho é a nossa mensagem, deve ser o nosso lema, deve ser a nossa bandeira, deve ser o nosso fardamento. Esse é o caminho, o Evangelho é o caminho pelo qual a igreja desenvolve a sua história. Mas, uma vez que a igreja tem a incumbência de guardar, de ser o guardião desse Evangelho, ela também precisa anunciar, porque não basta você falar assim: eu guardo o Evangelho, eu escondi a palavra no meu coração para não pecar, e aí você esconde tanta palavra que você não compartilha com ninguém. Já viu isso? Eu não sei se você já passou pela experiência, eu já vi alguém passar a experiência dentro da sua casa, na hora de vir por culto. Hoje em dia o pessoal usa mais celular, né? Mas a hora de vir por culto: cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? Já aconteceu isso na sua casa? Aí ele ainda tem que pegar, às vezes pegar a Bíblia, ele sai meio apressado, atrasado. Quando chega na igreja, que é o único momento que ele usa, né? Ele tem que, nossa, o irmão que está na frente, a alergia, a pó começa a espirrar. Porque de fato a gente tem guardado isso apenas para a gente, não temos colocado em prática o Evangelho, e em muitos momentos nós somos seletivos. Seletivos por quê? Porque a gente toma para o nosso coração aquilo que é conveniente a gente no Evangelho. A repreensão, a correção, a doutrina, a gente fala assim: olha, não quero isso, porque eu acho, o seu achismo não funciona. Não dá certo, porque a gente não vive o Evangelho de acordo com o achismo, a gente vive o Evangelho segundo ele é. Ele é.
Mas uma vez que nós temos essa missão de guardarmos a palavra do Senhor, nós precisamos de fato guardá-la, mas também anunciá-la. E a igreja, diante dessa missão, ela sempre encarou desafios, e ela venceu muitos desafios para manter a fidelidade a essa mensagem. A igreja pode e deve exercer os seus dons e talentos, ajudando o necessitado, socorrendo aqueles que estão em aperto, aliviando a dor do que sofre, mas, antes de tudo, a igreja deve anunciar a palavra de salvação. Você pode, e nós, hoje mesmo é dia de nós trazermos até o templo os alimentos que vão compor as cestas básicas que os nossos diáconos preparam. Isso faz parte do nosso chamado. Mas antes de nós entregarmos o alimento, a gente também precisa ter a consciência que precisamos ter palavra de salvação. Palavra de salvação. Antes de você socorrer aquele que sofre, você deve levar até ele a mensagem do Evangelho. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos falhando com a missão que nós recebemos de Deus. A igreja, ela é a portadora das más e das boas notícias. E quais são essas más notícias? Que todos os homens e mulheres são pecadores, indistintamente. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Um dos testemunhos que muito marca o meu coração é quando a filha de Russell Shedd, que já está com o Senhor, Dr. Russell Shedd, quando perguntada sobre a visão que ela tinha do pai, ela falou o seguinte: olha, eu só acredito que o meu pai é pecador porque a Bíblia fala que todos os homens pecaram, porque senão eu não acreditaria. Louvado seja Deus pela visão dessa filha. Espero que os meus filhos olhem assim no futuro. Mas todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, e essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que o preço foi pago, e em Cristo Jesus nós encontramos salvação. A igreja tem a terrível missão de denunciar o pecado, convidar os pecadores ao arrependimento e à justiça de Deus. E isso acontece então, o fenômeno ou milagre sobrenatural que nós chamamos de salvação. Nós falamos do Evangelho às pessoas. Se nós falarmos para as pessoas a respeito do Evangelho, olha, o Evangelho vai livrar você das dores, o Evangelho vai vai arrancar de você as tristezas, o Evangelho você vai desfrutar de bênçãos, vai arrancar a sua culpa das circunstâncias pessoais. Irmãos, se nós falarmos isso do Evangelho, nós estamos reduzindo o Evangelho a uma coisa barata que custou muito caro. Muito caro. Responda, mas responda mesmo. Se hoje Jesus aparecesse, vamos imaginar, fisicamente aqui, e falasse assim: olha, eu quero que cada um de vocês pague o preço da salvação de vocês hoje. Quem teria condições de pagar, levanta a mão. Teríamos condições de pagar, irmãos? Teríamos ou não teríamos? Não, porque é muito caro. Tudo que você tem, os seus recursos, os seus bens, o que você pode chegar a ter, não tem condições de pagar aquilo que Cristo conquistou na cruz. A vida e a obra de Jesus, o que Ele fez, é impagável. Não dá. Os nossos méritos, as nossas ações, é impossível. Para tanto, a gente precisa ter de fato a ideia que o trabalho que está sobre os nossos ombros é um trabalho árduo. Por que árduo? Porque a fidelidade, manter a fidelidade à mensagem do Evangelho, não é algo que não nos custa nada. Não é. Custa à igreja um preço muito caro, caríssimo, e às vezes até é algo indigesto, mas necessário. Ao longo dos séculos, a igreja lutou para manter pura a mensagem do Evangelho. Já no primeiro século, Jesus é assunto aos céus, nós temos os apóstolos, nós temos ali os primeiros discípulos, a igreja já em movimento. Nós temos o problema dos judaizantes, que se levantam no meio da igreja com o propósito de inserir na mensagem do Evangelho
situações ou obras ou ritos que não cabiam à mensagem do Evangelho. E a igreja precisou se levantar de forma veemente e combater esse tipo de filosofia de vida, porque não cabia. Ainda no primeiro século, no primeiro e segundo século, nós temos um problema com os libertinos, que se levantam no meio da igreja falando o seguinte: olha, já que nós somos salvos pela graça, a gente vai viver do jeito que a gente quer. No final das contas a gente vai ser salvo mesmo. E o evangelho estava sendo ridicularizado, e a igreja precisou se posicionar para manter a fidelidade à mensagem. Passados alguns anos, se levantam então um movimento chamado os gnósticos, onde eles tentam de alguma forma introduzir filosofias ou algo do pensamento grego helênico dentro do evangelho, alguns achismos que não cabem. A igreja precisou se levantar e, para manter a pureza do evangelho, se posicionar. Então, ao longo dos anos, o evangelho sempre precisou de ser, por meio da igreja, guardado. Uma luta precisou ser travada para que o evangelho fosse mantido. Se nós dermos um salto temporal, nós vamos chegar na Idade Média, na ocasião então aonde a igreja foi institucionalizada e a igreja começou a levar o evangelho para alguns caminhos obscuros e sincréticos. Surge ali então as indulgências, a adoração a santos e por aí vai. E de alguma forma a reforma protestante traz uma solução para essa situação. No entanto, a reforma abre a porta para um outro inimigo, que é o liberalismo teológico, aonde começaram a falar: a Bíblia não é bem a palavra de Deus. E aí eles começaram, os liberais teologicamente começaram a levantar problemáticas no meio da igreja, e mais uma vez a igreja precisou se posicionar. De forma mais recente, nós vamos encontrar problemáticas dentro de algumas tentativas de deformar o evangelho, como a teologia chamada teologia da prosperidade. A outra é a teologia da libertação, e a mais recente de todas elas, que é a teologia motivacional, aonde coloca-se o homem no centro de tudo, dando a ele o foco exponencial de todas as coisas, e Deus e o evangelho passam a ser um coadjuvante. E a igreja mais uma vez precisa se posicionar, irmãos. Precisa se posicionar diante disso. São tantas as batalhas ao longo dos anos, e a gente vai vendo ao longo da caminhada muitos discípulos de Jesus, muitos crentes, muitos cristãos sendo levados por ventos de vãs doutrinas que sopram sobre o povo de Deus. Por isso a igreja de Jesus, e agora especificamente essa comunidade local aqui em Mogi Guaçu, nós precisamos ter em mente, irmãos, que nós não podemos em hipótese alguma negociar o evangelho. Não podemos. Conceitos humanistas não podem, não devem sobrepor o evangelho em nosso coração. Às vezes a gente pega alguns conceitos e fala assim: olha, não, calma, olha para o evangelho, olha para o evangelho. A palavra de Deus mesmo fala que em Cristo Jesus não há acepção de pessoas, só que tem que passar pelo crivo do evangelho. Essa mensagem não pode ser defraudada, conquanto nós não podemos flertar com vãs doutrinas, com filosofias mundanas e com ideologias que tentam de alguma forma deformar essa mensagem poderosa e transformadora. Aquilo que o texto nos diz, que nós repetimos no versículo 16: o evangelho é poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Pela manhã eu falava a respeito daquele homem coxo que Pedro e João encontram na porta do templo, e ele pede esmola, e Pedro e João então não apenas cura aquele homem, mas oferece a ele a oportunidade de salvação, e depois milhares de vidas vêm acompanhando a vida daquele homem. Irmãos,
Tudo que a gente tem nessa vida aqui, seja cura, sejam bens, sejam coisas materiais, é um bônus. Mas se Deus não quisesse dar nada, só pelo fato de a gente ter certeza de vida eterna, a gente tinha que glorificar a Deus com júbilo. Com júbilo. Sabe por quê? Porque no final das contas o nosso destino era o inferno, mas em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, nós fomos salvos para a glória de Deus. E o nosso destino agora é o céu. Por isso nós não podemos perder de vista que o Evangelho, ele precisa ser de fato a nossa mensagem. Ele precisa ser de fato a nossa mensagem. O Evangelho, ele é puro, ele é simples, poderoso e transformador. O texto que nós lemos nessa noite, irmãos, ele é riquíssimo. Ele é riquíssimo. Para você ter uma ideia, para nós fazermos uma exposição desse texto, eu preciso, só esses 17 versículos, talvez precisaríamos de 3 domingos, com um sermão de 1 hora cada, pelo menos. Eu não tenho tempo nessa noite para falar sobre isso, nessa forma de exposição, mas eu vou trazer para você, segundo a graça que o Espírito Santo nos concede, uma exposição panorâmica a respeito daquilo que esse texto deseja falar conosco. Porque nós temos um texto riquíssimo, e alguns estudiosos chegam a comparar Romanos à cordilheira do Himalaia. Tamanha é a grandiosidade teológica e doutrinária que esse livro nos apresenta. Eu não sei se você já leu, mas aqui eu vou deixar o desafio para você essa semana. Lê o livro de Romanos. Não é um livro grande, é um livro pequeno, mas leia esse livro. Mas em síntese, Paulo está mostrando à igreja de Roma, uma igreja que ele não conhecia pessoalmente. Paulo está mostrando a magnitude dessa mensagem que ele leva consigo. Paulo está falando àquela igreja que é importante que eles levem essa mensagem, o Evangelho, como marca, como uma bandeira sobre o seu coração. E nessa noite, para a igreja presbiteriana de Mogi Guaçu, a partir de hoje, eu sei que nós já temos trabalhado isso, tem sido trabalhado isso nessa igreja há longos anos, mas nós queremos reforçar isso nessa noite. Irmãos, o Evangelho precisa ser a nossa mensagem. Amém, irmãos? Porque uma vez que o Evangelho é a nossa mensagem, como mensagem ela precisa de fato ser vivida. Ela precisa ser colocada em prática. No prefácio do texto que nós lemos da carta de Paulo aos Romanos, Paulo não tem em vista defender apenas o seu apostolado, mas Paulo também tenta mostrar que aquilo que o Evangelho fez na vida dele. E se você atentar para a leitura desse texto, você vai perceber justamente isso. E quanto mais você mergulha nesse texto, você vai ver com tanta propriedade aquilo que Paulo está falando. O Evangelho transformou a vida de Paulo. Eu não posso deixar de fazer uma outra pergunta. O Evangelho tem de fato transformado a sua vida, tem mudado a sua história, os seus costumes, os seus hábitos. Se não tem sido assim, é importante que cada um de nós essa noite façamos uma reflexão. O texto fala que Paulo foi chamado para ser apóstolo, ele foi separado para o Evangelho, está lá no versículo 1. Paulo remonta todo o cenário de sua vida, que agora foi redimida por Cristo Jesus por meio do Evangelho. Tanto é que Paulo traz em si, então agora, não com o olhar humano, mas com o olhar da redenção, Paulo fala sobre esse Deus que se fez homem, se fez carne, morreu em nosso lugar, e foi ressuscitado, teve a confirmação de ser ele o Filho de Deus, e foi ressuscitado por meio do poder do Espírito Santo. Paulo está pregando o Evangelho para aqueles irmãos, Paulo está dissertando a respeito disso, e por vários momentos nós vamos ver o apóstolo falando àquela igreja, que o Evangelho é algo que deve ser vivido e experimentado. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos a palavra de Deus para ler, mas muitos lá fora não lerão a Bíblia, eles vão ler a nossa vida. E eu falava de manhã aqui, que às vezes nós temos uma concepção de que esse ajuntamento
é um ajuntamento de pessoas perfeitas. E às vezes nós temos algumas crises, porque a gente olha para a vida do irmão e toda vez que você olhar para a vida do irmão, você vai encontrar falhas. É inevitável, porque ele é ser humano. Mas esse ajuntamento não é um ajuntamento de pessoas perfeitas, mas é um ajuntamento de pessoas que estão sendo aperfeiçoadas para a glória de Cristo Jesus. E de manhã eu usei até o exemplo do vou mudar a sua senha. É a mesma coisa de que no momento que você chegar no grau de perfeição, você amadureceu. Aí Jesus vai chamar a sua senha, Roseli. Vai chamar seu nome. E quando Jesus faz a chamada, não tem como a gente falar não vou. Não tem. Estamos sendo aperfeiçoados. E sabe quem nos aperfeiçoa? É o Evangelho de Cristo aplicado em nossa vida por meio do Espírito Santo. O Evangelho precisa ser vivido e experimentado. E Paulo está falando isso na igreja de Roma. E o que alegra o meu coração é que Paulo está falando para aquela igreja: olha, eu estou muito alegre, porque a fé de vocês está sendo proclamada em todo o mundo. Aquela igreja já vivia o Evangelho, louvado seja Deus. E sabe, irmãos, como igreja local, as pessoas em Mogi Guaçu e ao redor da redondeza precisam olhar para essa igreja e falar: olha, aquela igreja é um ajuntamento de pessoas, não pessoas perfeitas, mas pessoas que estão tentando melhorar a cada dia, vivendo o Evangelho. Amém, irmãos? Vivendo o Evangelho. E nós vamos então colocando em prática, nós vamos vivendo, Deus vai nos aperfeiçoando. Paulo, apóstolo, está afirmando e confirmando que por onde o Evangelho verdadeiramente passa, a graça de Deus se manifesta. Aonde o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus passa, existe perdão, existe reconciliação, existe transformação de vida. Vidas são restauradas, pessoas são mudadas, histórias são transformadas. Aonde o Evangelho chega, irmão, aquilo que era terrivelmente desgostoso se torna maravilhoso. Mesmo que a luta continue difícil, mas se torna maravilhoso. Sabe por quê? Porque o Evangelho muda o coração da pessoa. E o problema não é externo, é dentro. É dentro. Aí eu faço de novo a pergunta para você: o Evangelho tem sido a sua vida? Ou ele tem sido apenas um objeto de admiração? E às vezes nós não conhecemos. E quando a gente fala de Evangelho, às vezes nós tentamos restringir isso aos 4 Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho é a palavra de Deus como um todo. De Gênesis a Apocalipse. Você chega lá em Gênesis, Adão peca, Eva peca, e aí o Senhor traz sobre Eva: olha, vai ter inimizade entre você e a serpente, mas a tua descendência vai esmagar a cabeça da serpente. Nós temos ali o Evangelho. O que é? Quem que é aquela descendência? Deus já estava apontando para Jesus. Jesus viria. E o que Jesus fez na cruz? O que ele fez no túmulo? Ele arrebentou com a cabeça de Satanás, que é a antiga serpente. Amém, irmãos? Isso é para você dar glória a Deus para pular do banco. Porque se Cristo não tivesse pisado na cabeça da serpente, a gente continuava sendo escravo do pecado. Mas Cristo arrebentou. Eu não sei quem lembra, quem assistiu e lembra, uma das partes mais marcantes do filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, no início do filme, quando o ator que faz o papel de Jesus, ele está no Getsemane. Lembra disso? O filme começa assim. E aí ele está lá no Getsemane, orando, e quando ele se levanta, tem aquela atriz, né, que simula o diabo, está lá rodeando Jesus, e aí de repente se transforma numa serpente e começa, e aí nós temos cinematograficamente a representação do ator pisando na cabeça da serpente. Irmão, aquilo lá para mim foi a glória. Foi a glória. Agora, em termos reais, irmãos, o Evangelho acontece de Gênesis a Apocalipse, mas não pode ficar restrito apenas às folhas e às páginas, os impressos de um livro. Ele precisa ser impresso no nosso coração. No nosso coração, de fato, esconder, guardar a palavra de Deus no coração para não pecar, mas entender que essa mensagem, que esse Evangelho é a nossa
mensagem. O evangelho como mensagem, ele também precisa ser compartilhado. E Paulo está abordando justamente isso. Irmãos, Paulo não foi o fundador da igreja de Roma. Sequer Paulo conhecia aqueles irmãos pessoalmente, mas ele queria, o texto fala que Paulo queria levar algo para aqueles irmãos. Paulo não apenas queria levar algo para eles, Paulo também queria receber algo deles. Isso me ensina o quê? O que Paulo queria levar e o que Paulo queria receber. Paulo queria levar evangelho e queria receber evangelho, porque o evangelho é compartilhamento de vida. É isso. Paulo estava ali, olha, eu posso dar algo para vocês, algum dom espiritual, eu posso compartilhar algo com vocês, e vocês podem, vamos trocar figurinha, em termos simplórios. Talvez você olhe aquele momento nosso de abraçar os irmãos. Talvez você seja assim, que abraçar, calor desse, todo mundo suado. Você vier me abraçar e tem uns que passam a mão na minha careca, a hora que vê que está só, dá uma disfarçada e limpa na minha camisa. Está suado, um calor desse, vou querer abraçar. Irmãos, mas sabia que o abraço é a representação também do evangelho? Eu já ouvi testemunho de gente que foi curada por meio de um abraço. Por meio de um abraço sincero, verdadeiro, genuíno e cristão. Às vezes a cura acontece vamos tomar café, vamos comer uma coxinha, tomar uma KS, uma Coca-Cola, e ali você está conversando, a vida está sendo compartilhada, o evangelho está sendo compartilhado, vidas estão sendo transformadas, cura está acontecendo, e pessoas estão sendo salvas, histórias estão sendo mudadas, famílias estão sendo transformadas. Por quê? Porque o evangelho também é compartilhamento. Paulo está falando, olha, eu quero ir para a igreja de Roma aí, eu quero chegar aí, eu quero entregar algo para vocês, vocês vão me entregar algo também. E isso é o que? É o evangelho. Porque o evangelho tem em si a intenção de promover laços e restaurar relacionamentos. A palavra de Deus nos diz que nós recebemos da parte de Deus o ministério da reconciliação. Reconciliação. E ao mesmo tempo que essa reconciliação é promover ambiente para que outros cheguem a Deus, também é promover ambientes aonde laços e relacionamentos sejam restaurados em Cristo Jesus. Evangelho é isso. A gente participou da ceia. Um dos textos mais fantásticos, toda a Bíblia é fantástica, mas João capítulo 13, se eu não me falha a memória, nós temos ali o episódio do lava-pés. Jesus está instituindo a ceia, e naquele momento Jesus vai lavar os pés de seus discípulos. João fala que todos eles estavam lá, inclusive Judas, e Jesus sabia que Judas o trairia. Mas sabe o que é interessante? Você não vai encontrar no Evangelho de João dizendo o seguinte: Jesus lavou os pés dos discípulos, quando chegou nos pés de Judas, ele pulou. Se você achar isso, me mostra que eu vou retirar o que estou falando. Não diz. Muito pelo contrário, o texto fala que Jesus lavou 24 pés, inclusive o de Judas, mesmo Jesus sabendo que Judas o trairia. Sabe por quê? Porque quando o evangelho entra na nossa vida, até aqueles que às vezes nos traem, a gente continua lavando o pé. Porque não diz respeito a um fator externo, é aquilo que Deus promoveu no nosso coração, na nossa vida. Porque o evangelho é esse compartilhamento de alegrias e tristezas, de vitórias e derrotas, de lutas e conquistas. É impossível você dizer que é cristão, que é crente, que é discípulo de Jesus e não viver esse compartilhamento. É impossível. Você pode ser qualquer outra coisa, um amigo do evangelho, um admirador, mas você não pode ser um discípulo de Jesus, um cristão, um crente em Cristo Jesus, e não compartilhar a vida, e não compartilhar o evangelho, e não estar disposto a receber. E o texto inclusive nos fala que Paulo estava indo para lá, e Paulo fala: a gente vai se consolar um ao outro, mutuamente. Irmão,
Tem coisa melhor de quando você está passando na prova, alguém chega para você e te dá um abraço? Tem coisa melhor? Receber um abraço, uma palavra, uma oração, uma ligação, um WhatsApp, uma mensagem no Facebook, que seja, mas é o consolo. O Evangelho faz isso, o Evangelho revela isso, e nós precisamos ter um entendimento de que essa mensagem não é uma exclusividade de alguns, é uma mensagem para o reino de Deus. Por isso a gente precisa compartilhar. Aquele livro, eu não vou falar o nome do autor, que eu não consigo falar o nome dele, é um nome diferente, mas está lá naquele livro, o Evangelho Maltrapilho, que ele fala que o Evangelho é um mendigo contando a outro aonde ele encontra pão. Aonde ele encontra pão. Evangelho é isso. Você está morrendo de fome, você não tem o que comer, mas você achou pão. Aí você sabe que um colega seu está passando fome também, você fala, eu preciso falar para esse camarada onde tem pão, porque ele também está com fome. Está com fome. Evangelho é isso, é você compartilhar com o outro, é você levar o outro até os mananciais de vida, das farturas do reino de Deus. O Evangelho é a nossa mensagem, e como mensagem, ele precisa ser encarado como de fato a nossa missão. Paulo queria ir até Roma, conhecer aqueles irmãos, porque Paulo tinha o propósito, Paulo já tinha pregado o Evangelho em toda aquela região do Mediterrâneo, e Paulo tinha o propósito, o desejo de ele agora levar o Evangelho até a Espanha. Ele queria chegar lá, ele queria anunciar o Evangelho na Espanha. Paulo estava pronto. Nós não temos a convicção, a certeza, o relato convicto de se Paulo conseguiu chegar à Espanha ou não. Nós não temos esse relato, não temos a concretização disso. Mas algo que nós observamos na vida do apóstolo Paulo é que ele tinha disposição para pregar o Evangelho aonde quer que Deus o enviasse. Paulo estava pronto para pregar o Evangelho do outro lado do mundo, mas ele também tinha disposição para pregar o Evangelho do outro lado da calçada. Às vezes nós encontramos algumas pessoas que falam assim, olha, eu tenho recebido uma vocação missionária, eu quero ir lá do outro lado do planeta, quero pregar lá, mas às vezes a pessoa não conseguiu falar nem para o vizinho. Olha que negócio esquisito, que negócio estranho. Se você não conseguir falar nem para o vizinho, nem para quem está dentro de casa, como é que você vai conseguir ir lá do outro lado do globo? Como vai ser esse negócio? Como que vai ser isso? A gente precisa, como Paulo, estar pronto para pregar o Evangelho, sim, lá do outro lado do mundo. Mas a gente precisa estar pronto para pregar o Evangelho no trabalho, dentro de casa, entre os amigos, para os vizinhos, para os conhecidos. Pela manhã, como eu mencionei, falava sobre o coxo. Tem muita gente perto de você, gente coxa, coxa de nascença, nasceu espiritualmente coxo, e que hoje está lá mendigando alguma esmola do seu lado, esmolas espirituais. E como Paulo, você precisa ter a disposição, como Pedro e João precisa ter a disposição de falar, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho o Evangelho, e eu vou entregar isso a você, e isso vai mudar a sua vida, isso vai transformar a sua história. Paulo de fato vestiu a camisa do Evangelho, e estava disposto a morrer por ele, como de fato morreu, foi decapitado, morreu por causa do Evangelho. E é interessante que quando você lê as cartas finais de Paulo, Paulo está caminhando para os seus últimos instantes de vida, e você não vê um Paulo falando, ai, oh miséria, por que eu fiquei nesse negócio de ser crente? Mas eu podia ter me arrependido, né? Por que eu não fui ser, sei lá, teólogo da prosperidade? Por que eu não fui pregar sobre motivação? Eu deveria ter... Paulo não, você não vê Paulo falando assim. Pelo contrário, Paulo estava falando assim, olha, eu estou quase para ser oferecido como libação. Mas aí, sabe o que você vê em Paulo? Alegria, contentamento, porque Paulo falava assim, olha, gente, peraí, eu vou trocar de um tic-tac aqui. O morrer é lucro e o viver é Cristo. Fui certo? Fui.
Paulo tinha essa convicção, que morrer para ele era lucro, e viver para ele era Cristo. Paulo tinha júbilo, Paulo tinha alegria. E quantas vezes nós temos nos envergonhado do Evangelho? O texto central dessa mensagem hoje, o versículo 16, que eu deixo para você e chamo a sua atenção. Não podemos, como igreja, e entenda a igreja tanto na coletividade como na individualidade, como igreja de Cristo Jesus, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Não podemos, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem gente perto de você, ele nem sabe, você talvez nem saiba, mas gente perto de você que Deus vai usar você para que ele seja salvo, para que ele seja transformado. Mas você não pode se envergonhar da mensagem do Evangelho. O Evangelho é a nossa mensagem, e nessa noite é esse o recado de Deus para a igreja presbiteriana de Mogi Guaçu. Nós somos os portadores dessa maravilhosa e transformadora mensagem. Às vezes nós ficamos na expectativa de ouvir algo, olha assim, puxa, aquela bênção, aquele milagre, aquela resolução. Mas às vezes o que nós precisamos é ser lembrados de que nós levamos e carregamos uma mensagem transformadora. Irmão, não tem coisa mais maravilhosa do que você ver gente se rendendo aos pés de Jesus por meio da pregação da palavra. E a igreja de hoje precisa ser lembrada disso. Ela precisa ser chamada a atenção para um despertamento. Foi-se o tempo onde, eu sei que os tempos mudaram, foi-se o tempo onde nós fazíamos cruzadas evangelísticas, cultos em praças públicas. Hoje a dinâmica é diferente, eu sei disso, mas nem por isso você deve colocar o Evangelho à margem da sua vida. Coloca aqui, no seu peito. Não que você vai ser alguém perfeito, mas você vai ser aperfeiçoado para a glória de Deus. Nós vamos ser melhorados, porque nós temos um lema de vida, nós temos uma mensagem que precisamos compartilhar com o mundo, porque no final das contas, o Evangelho diz respeito a uma pessoa. O Evangelho é uma pessoa, na verdade, e o nome dessa pessoa é Jesus. Ele é a nossa mensagem. Leve Jesus, ame Jesus, pregue Jesus, fale dele, anuncie ele. Já viu como às vezes a gente encontra pessoas na rua e a gente tem aquele fenômeno sociológico, social, da invisibilidade? Já passou por isso, já fez isso? A gente passa, a pessoa está ali, mas ela está invisível para a gente. E tem muita gente sedenta. Eu estou me lembrando aqui, certa feita eu estava com o pastor Rafael, era um dia muito quente, a gente saiu para fazer visita, passamos no McDonald's, no drive-thru, para pegar sorvete, lembra? E aí eu pedi um sorvete, perguntei o nome da moça que estava lá, qual é o seu nome? E ali começamos a falar alguma coisa, era desviada, lembra, Rafa? Desviada. E aí eu falei alguma coisa para ela, vou orar por você. E eu não percebi, tinha um rapaz que estava no drive-thru atrás, mas estava a pé, não estava de carro. E aquele rapaz ouviu eu falando assim, vou orar por você. E ele falou assim, ora por mim também. Atrás. E eu guardei o nome dele, Anselmo. Eu falei, qual o seu nome? Ele falou. E eu fiquei por muito tempo orando pelo Anselmo. Não sabia quais as necessidades dele. Mas são coxos que estão ao nosso redor, falando, me dá algo. E às vezes a gente não precisa dar o que comer ou algo monetário.
A gente só precisa falar: o que eu tenho eu te dou. Tó, Jesus, eu vou orar por você. Como igreja, preste atenção nas pessoas na rua. Eu já encontrei pessoas na rua chorando e eu me aproximei, abracei, orei. Faça isso no seu trabalho. Amigos, faça isso no nome de Jesus. Leve o evangelho, para que quando a gente chegar no céu, a gente não chega com a mão abanando. A gente chega e fala: Senhor, está aqui. Aqueles que o Senhor colocou no meu caminho, não deixei escapar nenhum. Falei do Senhor para todos eles. Curva a sua cabeça. E eu quero desafiar você, pela graça de Deus. Se você tem sido alguém até hoje relapso, destoado, desatento com o evangelho, e você deseja realmente falar assim: olha, não, eu vou ser diferente, eu quero, Deus, eu preciso ser, eu preciso levar de fato essa mensagem. Eu vou convidar você para vir aqui na frente no nome de Jesus. Eu preciso muito disso, irmãos. Mesmo como pastor, eu preciso estar mais atento. Eu preciso orar mais pelas pessoas, conversar mais com pessoas. Vem para cá. Se a palavra nessa noite move o seu coração, como Paulo, não se envergonhe de dar o primeiro passo e vir e falar assim: olha, eu preciso ter o evangelho como o lema da minha vida, como a bandeira sobre o meu coração, no nome de Jesus. E que o seu coração se disponha realmente nessa noite, e que o Senhor desperte vocações, que o Senhor levante no nosso meio pessoas realmente para serem enviadas, seja do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. O outro desafio é: venha abraçar um irmão e uma irmã que está aqui na frente. Venha orar com ele, venha orar com ela no nome de Jesus. Mova-se, irmão, no nome de Jesus. Vem aqui, vem abraçar uns 2, 3 aqui. Vem orar com esses irmãos, com essas irmãs. Vem cá, vamos clamar a Deus. Oh Jesus, aleluia, aleluia. Levanta nessa noite, Senhor, um exército poderoso, disposto a proclamar o evangelho, disposto a viver a tua palavra, disposição, Senhor, a ter o evangelho como lema de vida, como ter uma bandeira sobre o coração. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor traga um impacto, que essa noite seja uma noite marcante no coração dessas mulheres, desses homens jovens, Senhor, gente já com a idade um pouquinho avançada, mas que ainda tem muita coisa para fazer em prol do teu reino. No nome de Jesus, que seja uma noite de farta colheita, uma noite de vidas rendidas na tua presença, uma noite, Senhor, aonde nós como igreja nos comprometemos a levar a tua palavra,
levar a tua palavra dentro de casa, no trabalho, Senhor, na escola, na universidade, na rua, onde quer que nós estejamos. Que seja uma noite marcante na vida de cada um desses irmãos. E Deus, o Senhor pode causar uma revolução em Mogi Guaçu, na nossa região e no mundo, uma vez que cada um desses irmãos e irmãs se dispuserem realmente a levar a tua palavra, a viver o evangelho, a proclamar a salvação de todo o coração. No nome de Jesus, que o Senhor use cada um de forma poderosa, Senhor, nas mais diversas áreas, e que eles estejam abastecidos, imbuídos do poder do alto, e que a tua palavra faça morada em cada coração, mudando a história, mudando o rumo, usando eles, Senhor, como canais de bênçãos para a transformação de vidas. Nós oramos assim, nós cremos assim. Oh Deus, o Senhor nessa noite traz uma colheita farta e poderosa ao teu reino, aleluia. O Senhor levanta nessa noite, Senhor, homens e mulheres, jovens, adultos, adolescentes, dispostos, Senhor, a anunciar o evangelho, a fazer a diferença, a ser diferente nesse mundo de densas trevas. No nome de Jesus, abençoa o teu povo, sustenta em tuas mãos, sustenta, Senhor, esses irmãos com mão poderosa, é a nossa oração, no nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém. Vamos colocar de pé, pode ficar aqui, eu já vou impetrar a bênção. Deus abençoe a todos. Igreja de Cristo Jesus em Mogi Guaçu, não se envergonhe do evangelho, amém, irmãos, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, no nome de Jesus. Irmãos, eu creio, eu vejo pela fé, eu creio, Deus trazendo uma semeadura gigantesca nessa noite, teremos uma farta colheita no nome de Jesus. Próxima semana nós vamos estar falando aqui sobre pessoas. Se eu fosse você, eu não perdia de jeito nenhum. Vem para cá domingo que vem no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a virtude e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o trabalho das suas mãos, hoje e para todo sempre, e toda a igreja diga amém.